Juízes capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1. Juízes capítulo 1, versículo 1, até o versículo 7. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Encontraram, irmãos? Diz assim a palavra do nosso Deus. Novas conquistas pelas tribos. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. E feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele. E feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu. Mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Amém? Feche teus olhos, fale com o Senhor. Meu querido Deus, te dou graças, Senhor, por esta hora. Mais uma vez te agradeço porque o Senhor nos trouxe aqui. E em nome de Jesus agora eu peço, Pai, vem falar conosco, vem falar com os teus filhos que aqui estão, vem falar com a tua igreja, Senhor. E me usa, ó Deus, que eu diminua e o Senhor cresça. Pai querido, que seja o Senhor falando, o teu Espírito Santo falando e não eu. Em nome de Jesus, ó Pai, para a tua glória, essa palavra seja abençoada e vá ao encontro do coração de cada um que aqui está. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Muito bem. Então veja só, irmãos. O que nós lemos aqui, no primeiro capítulo do livro de Juízes, aconteceu depois que Josué morreu. Moisés morreu, Josué assumiu a liderança do povo de Israel, depois Josué morreu, e Deus levantou o período dos juízes, onde Deus escolhia certas pessoas para julgar o povo. E depois então que Josué morreu, eles fizeram a divisão, das terras e se separaram por tribos, pelas 12 tribos. E daí aqui nós podemos ver que Deus mandou Judá, a tribo de Judá, ir lutar contra os cananeus, o povo inimigo de Israel, onde Israel precisava possuir a terra, conquistar a terra. E a palavra do Senhor nos diz então que subiu Judá e Simeão juntos, 2 irmãos foram lutar contra este povo, os cananeus, e Deus deu vitória para eles. Só resumindo aqui o assunto para nós entrarmos no mais importante aqui que nós temos para aprender hoje. E aí então eles prenderam esse homem aqui, chamado de Adoni-Bezeque. E esse homem
ele lutou contra, né, contra Judá, contra Simeão, mas ele viu que estava perdendo a batalha e fugiu. Mas eles o alcançaram e prenderam ele. E aí fizeram uma coisa aqui que não era muito comum, não é muito comum hoje nos nossos dias, mas naquele tempo alguns faziam isso. Eles cortaram os polegares das mãos e dos pés desse homem Adoni-Bezeque. E esse homem, então, daí acabou confessando, relatando aqui, no versículo 7 diz assim, ele falando, o Adoni-Bezeque falando, 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Então o Adoni-Bezeque, ele tinha já feito isso com 70 reis, 70 homens, que ele tinha lutado contra esses 70 homens, e que ele tinha então mandado cortar os polegares das mãos e dos pés. E às vezes você pode pensar assim, quando você lê o texto rapidamente, você pode pensar, mas então ele ainda foi bonzinho porque não matou os reis inimigos dele, né? Às vezes, à primeira vista, a gente pode pensar assim, ele não mandou matar, ele não usou de um castigo pior, ele só mandou cortar os polegares. Mas cortar os polegares, irmãos, seria um castigo assim muito maior do que se podia imaginar. Porque é um castigo de humilhação. Como assim? Você já parou para pensar na importância que tem o teu dedo polegar? Qual a importância que este dedo aqui, que a gente faz até esse sinal aqui, daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. A importância que tem quando você pode fazer isso aqui. Adoni-Bezeque tinha mandado cortar os polegares de 70 homens, 70 reis, homens valorosos, homens de guerra, homens que estavam acostumados a vencer, que estavam acostumados a guerrear. E aí então ele manda cortar os polegares. E a humilhação que foi sofrida por esses homens foi muito grande. Porque, quer ver, irmãos, tente aí, você está com a Bíblia na mão? Pegue a tua Bíblia na mão. Você precisou do polegar? Agora tente pegar a Bíblia sem o polegar. Fica uma coisa meio estranha, né? Elimine o polegar aqui. Como que você vai conseguir firmar aqui, A importância do dedo polegar, que às vezes a gente... pastora, mas tem muita gente que perde o dedo e vive bem. Sim, pode até viver bem, mas os movimentos vão ser submetidos a poucos. Porque fica difícil... eu pego esse copo aqui. Eu precisei usar todos os dedos, não é verdade? Como que eu ia pegar esse copo com água sem derramar se eu não tivesse o polegar? Agora não sei nem como tentar. Não tem como, né? Seria uma coisa meio estranho, né? Só com esses dedos aqui. Então o movimento se torna muito difícil. Para você pegar um lápis, uma caneta sem o polegar, como que fica? Olha só, faz de conta que aqui do meu óculos é uma caneta. Eu teria que fazer isso aqui para tentar escrever. Às vezes você pode pensar, esse não foi um castigo muito grande, mas foi muito grande. E esse castigo que ele praticava com os reis era um sinal de humilhação, porque esses 70 reis aí já não poderiam mais usar armas para guerrear, não poderiam mais segurar uma espada, que era a arma mais importante daquele tempo. Até aqui, como
que a gente vai segurar com firmeza. Você pode até segurar assim, ó, mas não fica firme. Então, para um rei empunhar uma arma, uma espada, ele perderia o equilíbrio, não tinha mais como. Tente depois na tua casa ver se você consegue pegar um copo, um prato, que seja qualquer coisa, e não usar o teu polegar. Só experimente para você ver a dificuldade que tem. E esses reis, então, que ele cortou os polegares, ele deixava ainda debaixo da mesa dele. Olha só, a palavra diz bem declarado ali, ó. Apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como assim? Se esses reis não quisessem morrer de fome, tinham de apanhar as migalhas da comida que este Adoni-Bezeque deixava cair no chão. Vamos dizer, imagine a cena, irmãos. Uma sala de rei, né? Ele também era. Então, uma sala grande, enorme, com uma mesa enorme, cadeiras grandes, né? Aquelas cadeiras que a gente vê nos filmes de reis. E debaixo da mesa, ou ao lado, mas não sentados para participar da refeição, humilhados no chão, 70 homens, 70 reis, tentando pegar as migalhas do pão que caía da mesa de Adoni-Bezeque. E um detalhe, pegar sem o polegar. Como que pegar um pedacinho de pão aqui e trazer à boca, sem o polegar? Veio o esforço que essas pessoas tinham que fazer. E Adoni-Bezeque fez isso, então, não por piedade. Eu não vou matar, eu vou deixar viver. Ele quis castigar esses 70 reis de uma forma muito brutal. Porque era uma humilhação a pessoa ter que se abaixar para pegar as migalhas, tentar pegar ainda sem o polegar e ainda tentar comer. Se eles não conseguissem, morreriam de fome. Estão vendo a grandiosidade da maldade desse homem? E ele não fez só com os polegares das mãos, ele fez também com os polegares dos pés. Se você já estudou um pouquinho sobre isso, quer ver? Olhe lá na tua casa, procure no Google. Sem os polegares do pé, a gente não tem equilíbrio para caminhar. Caminha manquejando. Caminha meio com dificuldade. Porque os dedos, nos dedos dos pés, está o peso do nosso corpo. E o polegar, então, quando é tirado, quando é cortado, faz a gente perder o equilíbrio. Então, esse homem aqui, esse Adoni-Bezeque, ele usou de uma maldade tão grande contra esses reis, que à primeira vista a gente pensa, não, ele foi bonzinho, ele não matou. Mas não é verdade. Ele foi muito mal. Eles não poderiam mais guerrear, então os seus exércitos se submeteram ao exército de Adoni-Bezeque, porque ele já não poderia mais ser um líder de guerra. Eles não poderiam mais montar a cavalo para guerrear, porque sem o dedo polegar eles também não poderiam segurar com firmeza a rédea. É rédea que diz, né? Do cavalo, é rédea. Não poderiam mais usar de equilíbrio sobre o animal para poder guerrear. Eles não poderiam mais também comemorar uma vitória levantando uma taça, né? Hoje a gente vê no futebol, principalmente, quando o time ganha, levanta uma taça, né? Sem o polegar fica muito difícil. Então a intenção de Adoni-Bezeque, irmãos, era só humilhar, envergonhar. Ele não queria matar, ele queria envergonhar e humilhar. Sem o polegar, agora sim, então vamos falar disso aqui, ó, eles não teriam mais condições de fazer uma ordem de sentença. Hoje no YouTube você sempre tem que clicar lá em cima do dezinho, né? Quando você gosta de alguma coisa, você clica lá.
E esse símbolo aqui era usado pelos reis romanos. Você já deve ter visto em algum filme de época, que, principalmente filme de gladiadores, quando o gladiador estava a ponto de ser morto pelo outro, o rei, o imperador, que decidia se era para matar ou não. E ele usava desse gesto. Se ele fizesse assim, era para deixar viver. Se ele fizesse assim, era para matar. Então, o rei também já não poderia mais ter esse sinal de autoridade. Esses que Adoni-Bezeque cortou os polegares não poderiam mais fazer isso. Então, eles perderiam a autoridade. Ficou entendido, irmãos? Amém? E com o polegar cortado, a pessoa também perde o quê? O que a gente faz hoje nos documentos? A digital. Perde a digital, que é única. Você tem uma e é só você. Todos os outros seres humanos têm cada uma diferente do outro. Então, o nosso polegar tem muita importância. Eu te falei isso só para você entender qual é a importância do polegar, para agora nós entrarmos bem na explicação da mensagem. E o ser humano é que tem o polegar, que pode tocar em todos os outros dedos. Tem alguns animais que têm polegar também. O chimpanzé é um deles, os mais conhecidos, da gente, o chimpanzé. O gambá também tem um dedo polegar. O koala também tem. O urso panda também tem. Só que eles não conseguem movimentar como nós movimentamos, assim, a ponto de tocar um no outro. Mas eles têm o polegar. Mas o ser humano é o único que pode, então, tocar os outros dedos, com o próprio polegar, e praticar certos movimentos que seria impossível sem este dedo. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, veja só. Agora, então, você pode dizer assim, tá, pastora, mas o que isso tem a ver comigo num culto de terça-feira, que é culto de oração? A pastora vem falar da importância do dedo polegar. Olha só, irmãos. Quando Adoni-Bezeque cortava os dedos dos outros, ele estava sendo um símbolo do que Satanás faz com o ser humano. Adoni-Bezeque, Adoni significa Senhor. E Bezeque significa estratégia. Então, Adoni-Bezeque é o Senhor da estratégia, que é um símbolo de Satanás. Você sabe que Satanás, ele é astuto, inteligente, ele usa de estratégias para destruir o ser humano, para tentar nos destruir. Então, este homem aqui, Adoni-Bezeque, é um símbolo de Satanás. E Satanás faz isso. Pastora, Satanás vai cortar os dedos polegares das pessoas? Vai. Já cortou de muitos. Não significa que ele vai tirar o dedo aqui, o físico. Mas no sentido espiritual, ele já cortou e muitos dedos polegares de pessoas que hoje acreditam ser cristãos verdadeiros. Estão entendendo, irmãos? Amém? Olha só, Adoni-Bezeque então significa Senhor da estratégia. Satanás também usa de estratégias. Satanás, ele corta os polegares das pessoas no sentido espiritual para tirar o equilíbrio espiritual dos seres humanos. Como assim, pastora? O que Satanás pode fazer? Quando eu falei para vocês, agora vamos analisar cada uma dessas coisas que eu falei aqui para vocês a respeito do movimento do polegar. A pessoa sem o polegar, então aqueles reis que Adoni-Bezeque cortou os polegares, não podiam mais lutar, não podiam mais segurar uma espada.
E no sentido espiritual, irmãos, tem muitos hoje que se acham cristãos, que se acham filhos de Deus, que estão com seus polegares cortados pelo diabo, porque o diabo já conseguiu humilhar, prender, cortar os polegares no sentido de tirar o equilíbrio da pessoa, e aí a pessoa já não consegue mais obedecer o que a palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 2,15. O que diz lá? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Assim como a Bíblia é a nossa espada, os reis, os homens daquela época que usavam espadas, precisavam ter o polegar para segurar. Nós também precisamos ter o nosso polegar para segurar a Bíblia, mas o polegar espiritual, esse nós temos que manter, não podemos deixar o diabo cortar, mas ele já cortou de vários. Por quê? Porque tem muitos que não manejam bem a palavra da verdade. Não tem mais o polegar no sentido de conhecimento da palavra. Olha só, 2 Timóteo 2,15 diz isso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você maneja bem esta palavra, meu irmão, ou será que Satanás já cortou teu polegar e você ainda não sabe? Pense um pouquinho. Quanto tempo você gasta da tua vida para segurar essa espada? Para ler essa espada? Porque é uma espada, é guerra, nós estamos numa batalha constante contra o mal. Então nós temos que saber manejar bem. E o que é manejar bem? É conhecer. Como que você vai conhecer se você não lê? Como que você vai manejar no sentido de guerra, no sentido de usar a palavra para vencer o inimigo se você não conhece ela? Quer ver, geralmente, médicos, engenheiros, essas profissões assim mais difíceis, né, de aprender, precisam estudar muitos anos, muito tempo até se formar e depois ainda fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. E mesmo assim, quando a gente vai num médico, a gente ainda fica pensando, será que esse médico é bom? Não é assim que a gente faz? Agora eu pergunto para você, você teria coragem de ir consultar com um médico que você sabe que ele comprou o diploma de médico? Você iria, meu irmão? Iria? Eu não. Aí então, como que as pessoas que vêm até você para pedir uma ajuda, para pedir uma oração, para pedir uma palavra de Deus, porque sabe que você é frequentador pelo menos de uma igreja, como que elas vão acreditar em você se você não maneja bem a palavra? Ficou entendido isso? Como que você pode aconselhar alguém a servir a Deus? E se essa pessoa te faz uma pergunta daqui? Você vai dizer assim, eu não sei te responder. Tá, mas você não é um filho de Deus, você não é um cristão, como que você não sabe? Não significa que você tem que saber tudo da Bíblia, ninguém sabe. Tudo ninguém sabe. A gente precisa aprender todo dia um pouquinho. Mas o básico, pelo menos o cristão tem que saber. Qual é o básico? O único Deus é o Deus da Bíblia. Jesus é o Salvador, Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Aí vem uma pessoa e te diz assim, o que eu posso fazer para ser salvo? E aí, algumas vezes, essa pessoa que se diz cristão, que está frequentando uma igreja, diz assim, eu não sei. Como que não sabe? Você não lê a Bíblia? Aí a pessoa vai passar vergonha, não vai? Porque não sabe nem dizer não, você tem que aceitar Jesus para ser salvo. Então nós precisamos saber manejar bem a palavra da verdade. E sem o polegar espiritual, estou falando, vocês entenderam o que eu estou falando, né? Nós não conseguimos manejar bem a palavra
E esse manejar bem a palavra também nós podemos entender assim, irmãos. Como que eu falo uma coisa e faço outra na minha vida? Isso não é manejar bem a palavra. Aí dentro da igreja está um santo. Quando vai lá para fora, apronta um monte. Isso é manejar bem a palavra? Não. Porque aquele que realmente maneja bem a palavra da verdade, que é a Bíblia Sagrada, ele tem um único comportamento, tanto dentro da igreja, quanto em casa, quanto na rua. É um único comportamento. Ele não é uma pessoa de duas caras, que é uma pessoa num lugar e outra no outro lugar. Então nós temos que manejar bem a palavra da verdade. Se eu manejo bem a palavra da verdade, eu tenho condições de enfrentar Satanás. Lembram que quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, ele disse, você está com fome. Se você é o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Se Jesus não conhecesse a palavra, ele não teria respondido para o diabo com sabedoria, segundo a palavra de Deus. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então isso é manejar bem a palavra. Como que você vai lutar contra a armadilha que Satanás colocar na tua vida se você não tem conhecimento da palavra para poder rebater ele, enfrentar ele? Amém, irmãos? Então aqueles que têm já o seu dedo cortado, que Satanás já cortou, porque é assim, irmãos, Satanás, ele tem na realidade um ministério que se divide em 3 partes. Lembram o que Jesus falou lá em João 10:10? Que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Satanás tem esses, é como se podemos chamar de ministérios. Ou seja, são as funções dele. Ele quer matar, ele quer roubar e ele quer destruir. Só que, às vezes, ele faz como esse rei aqui, Adoni-Bezeque, fez. Ele não matou os 70 que ele prendeu. Ele tirou os polegares para humilhar. Às vezes, Satanás não vai te matar, ele vai te humilhar. Entendido isso? Matar, roubar e destruir. Então ele quer destruir o ser humano. E nessa destruição ele arranca os polegares da pessoa, no sentido espiritual. Porque ele sabe que aquele que não conhece a palavra, não tem como lutar contra ele. Então por isso, irmãos, que quando você sente uma preguicinha de ler a palavra de Deus, Satanás está cortando um pedacinho do teu dedão. Entendido isso? Quando você diz assim, estou muito cansado para orar, estou muito cansado para ler a Bíblia hoje, não vou ler, hoje eu não vou ler, amanhã eu leio o dobro. Satanás cortou um pedaço do teu polegar, até cortar inteiro. Entenderam a simbologia disso? Amém? Então veja só, manejar a palavra da verdade, precisamos ter o polegar. Outra coisa, que eles não teriam mais, seria a digital. Já falei ali que a pessoa que perde o polegar, perde a sua digital. E nós como cristãos, irmãos, temos tido essa digital de cristão. Quando as pessoas olham para você e para mim, elas enxergam em nós essa digital? Ou Satanás já tirou o nosso polegar, já tirou o nosso dedão? Que nós já perdemos a digital, quer dizer, eu não me importo mais com o que eu falo, eu não me importo mais com o que eu faço. Eu não tenho digital de cristão, eu não tenho a marca de cristão, eu não tenho a marca de Jesus em mim. Então perdeu a digital, perdeu o conhecimento de si próprio, de si mesmo. Quantas são as pessoas
que de repente entram numa corrente de oração. Vamos dizer que essa corrente de oração seja uma semana, todos os dias. Só um exemplo. A pessoa ora o primeiro dia, está até empolgada. Vai orar o primeiro dia. Ora o segundo dia, aí hoje eu já estou mais cansado. No terceiro dia, ai, não dá mais. Já orei bastante. Essa é a digital de cristão, ou seja, essa é a marca de um verdadeiro cristão. Quando a pessoa não tem ânimo, não tem, vamos dizer assim, capacidade nem de orar, nem de ler a Bíblia, ela não é um cristão, ela é um religioso. Faz as coisas só por obrigação. Vem nos cultos por obrigação, porque já acostumei, tal dia, tal hora, eu tenho que estar na igreja. É só um costume, é cumprir uma obrigação diante de Deus. Aí eu volto para casa e digo, pronto, cumpri minha obrigação de hoje. Hoje eu não preciso mais ler a Bíblia e nem orar, eu já fui na igreja. Cumpriu a obrigação. Mas não tenha digital de cristão, não age como cristão, porque cristão ora 24 horas por dia. Ai, pastora, eu preciso trabalhar. Claro que precisa. Mas mesmo no teu trabalho, o teu pensamento está em oração com Jesus. Amém? Mesmo você tendo várias responsabilidades no teu trabalho, na tua casa, seja onde for. Mas o teu pensamento, a tua digital de cristão tem que estar ativa. Não, eu não posso participar de coisas erradas, eu sou cristão. E tem muito cristão que já não são mais a luz do mundo, nem o sal da terra, como fala em Mateus 5, 13 e 14. Já deixaram de ter gosto. Não tem mais gosto, o sal não tem mais sabor. E Jesus disse que o sal, quando se torna insípido, quer dizer, está estragado, já não serve para mais nada. Só para jogar fora e ser pisado pelos homens. Por quê? Porque naquela época, a época que Jesus esteve aqui, o sal era jogado nas estradas. O sal que não prestava mais, eles jogavam nas estradas para as pessoas passarem por cima, para firmar o barro. Entendido, irmãos? Então, se você não tem mais identidade, se você não tem mais digital de cristão, você não pode ter um documento de identidade se você não tiver os polegares lá para carimbar. Então, quando a pessoa perde o polegar, perde a digital espiritual, não tem identidade de cristão. Não é mais sal. O sal perdeu o sabor. Não é mais luz do mundo. Porque a luz que há na pessoa se tornou trevas. Então Satanás já conseguiu cortar o polegar dessa pessoa. Ele já conseguiu. Uma das funções dele ele já fez. É matar, roubar e destruir. Já destruiu. Porque o cristão que não lê a Bíblia, que não ora, que não dá bom testemunho, que não é sal e que não é luz para o mundo, não é mais cristão. Então já perdeu a importância que tinha para brilhar. Perdendo a digital, então, irmãos, a pessoa perde a capacidade de lutar como cristão, como verdadeiro filho de Deus. Então veja só, quem sabe você conhece alguma pessoa que, vamos usar o exemplo assim, começam alguma coisa, mas nunca conseguem terminar. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade? Começa uma coisa, hoje está animado. Vou fazer. Amanhã, não quero mais. Perdeu a identidade. Satanás cortou os polegares, porque a pessoa não tem mais força para reagir.
Quantas são as pessoas que já perderam a identidade de cristão, que um dia estão na igreja, outro dia estão no bar. Um dia estão felizes, o outro dia estão se lamentando. Um dia estão animados, no outro dia dizem, não aguento mais. Não tem mais identidade de cristão, porque o cristão, quanto mais dificuldade vier para ele, mais forte ele fica. Você concorda comigo nisso, irmão? Não é fácil, mas é assim. Quanto mais dificuldade vier para o cristão, mais forte ele fica. Por quê? Porque ele vai orar mais, ele vai jejuar mais, ele vai buscar mais, ele vai crescer na fé. Então, se a pessoa não tem mais o polegar, não tem mais a identidade, a digital de cristão, moleza para o diabo destruir. Fácil, fácil. Porque a função dele é matar, roubar e destruir. Entendido isso? Amém? Então, veja só. Assim como o Adoni-Bezeque lá, Satanás sendo o nosso inimigo, ele tem tentado cortar o polegar espiritual de todos, principalmente dos que se dizem cristãos. Porque ele sabe que se ele conseguir desanimar a pessoa, é mais um que vai para o lado dele. Então Satanás tem feito isso no meio da igreja, irmãos. Tem pessoas que acham que Satanás foge da igreja, que Satanás foge da cruz, como tem um ditado, né? Que Satanás foge da cruz. É mentira. Ele não foge, não. Ele vai fugir de você, se você tiver infidelidade ao Senhor Jesus. Se você tiver a identidade de cristão, se você tiver a marca de Jesus na tua vida, Satanás corre de você. Mas ele não corre da cruz. Ele não corre da cruz. Ele tentou impedir Jesus de chegar à cruz, porque ele sabia que se Jesus chegasse na cruz, ele estava derrotado. Ele não tem medo da cruz. E você, como cristão, irmão, você precisa ter firmeza nas promessas de Deus. Confiar, acreditar. Não ser como a onda do mar, como a Bíblia fala, que vai e vem. Hoje eu acredito, amanhã eu não acredito mais. Depois de amanhã, quem sabe, eu já mude de pensamento. Isso não é ter identidade de cristão. Já perdeu a digital, já perdeu o polegar, faz tempo. O diabo já cortou. Esse rei Adoni-Bezeque fazia isso para humilhar. E Satanás faz isso para humilhar o nome de Deus através da tua vida. Muitas são as vezes que Satanás diz assim, não, eu não vou matar esse aí já. Primeiro eu vou humilhar bastante, fazer ele pegar migalha. Sem o polegar ainda. É mais difícil. Porque ele não quer, como é que eu vou te dizer? Ele não quer só matar, ele quer envergonhar o nome de Deus em você que se diz ser cristão, porque se você deixar ele tirar o teu polegar, os do mundo vão dizer assim, ué, o que aconteceu com aquele que falava tanto de Jesus? Está envergonhando o nome de Deus na vida daquele que ele corta o polegar. Lembram da mulher cananeia de Mateus 15, 22? Lembram dessa história? Que a mulher, esse rei aqui, esse Adoni-Bezeque era cananeu. Era da cidade de Canaã, que tinha de ser conquistada ainda pelo povo. Essa mulher cananeia, quando foi falar com Jesus um dia, ela disse assim, Senhor, tem misericórdia da minha filha. Lembram dessa passagem que está endemoniada? E Jesus disse assim para ela, não convém tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olhe bem a comparação aqui. A mulher era cananeia. Ela tinha a mesma descendência de Adoni-Bezeque, que era cananeu.
inimigo do povo de Israel. O povo de Israel tinha o costume de chamar os cananeus de cachorro. Por isso Jesus disse, conhecendo a cultura, ele quis ver o tamanho da fé daquela mulher, e ele disse, não convém tirar o pão dos filhos, quer dizer, eu vim para a nação de Israel, eu vim para abençoar os judeus, eu não vim para abençoar os cananeus, eu não vim para abençoar os outros povos, eu vim para abençoar Israel, então não me convém tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, porque eles, cananeus, eram acostumados a ser chamados de cachorro, por isso que Jesus falou isso. Aí a mulher disse assim, usando outras palavras, ela disse assim, é verdade, Senhor, mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa do seu Senhor. O que ela quis dizer com isso? Que ela estava destruída. Olha só, ela era cananeia, descendente daquele rei, pelo menos do mesmo povo. Eu não estou dizendo que ela era parente, mas ela descendia do rei cananeu. Ela era cananeia. E aquele costume, então, vinha de tempos em tempos e chegou até o tempo de Jesus. E aquela mulher, com certeza, conhecia essa história dos polegares de Adoni-Bezeque e sabia que quem não tinha os polegares era mais difícil juntar as migalhas para poder comer. Mas ela disse assim, só uma migalha da tua bênção já vai resolver o meu problema. Só que aí não foi muito em sinal de humildade que ela falou isso, irmão. Foi em situação de estar destruída. Olha, eu não sei mais o que fazer, eu estou destruída, me ajude minha filha. Ela se conformou de ser chamada de cão, de cachorrinho, mas ela disse, por favor, só um pedacinho da tua bênção já me ajuda. Porque ela estava destruída. Porque ela sabia que aquele costume era para quem estava destruído, de juntar as migalhas. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, veja só, nesse texto de Mateus 15, que fala sobre essa mulher cananeia, está dizendo, está mostrando a situação que o diabo deixa as pessoas, procurando migalhas da bênção de Deus. Você tem mendigado alguma bênção de Deus, irmão? E eu não estou falando aqui de bênção financeira. Vocês sabem que para pregar sobre bênção financeira é muito difícil. Sou a favor, Deus prospera, sim. Mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de que a pessoa muitas vezes sofre na mão do diabo, está comendo migalha que o diabo deixa cair da mesa dele, e está contente. E não tenta sair dessas migalhas. O que seria uma migalha nas pregações de hoje? Irmãos, hoje eu estava vendo Você pode dizer, lá vem a pastora de novo. Mas eu estava vendo um vídeo a respeito da marca da besta. Vocês sabem que é um assunto que eu falo muito também. E sobre arrebatamento, tribulação, marca da besta. Tem pastores, eu não vou estar citando nomes aqui, não é o meu costume fazer isso. Mas, meus irmãos, é de apavorar. De ver pastores de renome, conhecidos, ensinando para o povo da sua igreja que tudo bem, pode receber o chip. Pode colocar mais de um se quiser, porque não é a marca da besta. Eu estou falando aqui, irmãos, não vou entrar no assunto do chip, nada disso agora, isso é outra mensagem. Mas tem pastores dando migalhas para o povo. Estão desfazendo da palavra de Deus. Capaz que isso aí tem alguma coisa a ver com a marca da besta. Não tem nada a ver com a marca da besta. E não é só um e outro, não, são vários. Vários pastores de grandes igrejas que estão ensinando o povo que isso aí é bobagem.
Aí estão dando migalhas para o povo, preparando a mente do povo, para o povo ir lá debaixo da mesa do diabo, pegar as migalhinhas e dizer, sabe que é verdade, está tudo bem, eu não preciso me preparar. O que é comer migalha do diabo, irmão? É aquela pessoa que, como eu falo sempre para você, só anda atrás das bênçãos de Deus. Por quê? Porque o diabo cortou os polegares, cegou a pessoa, e a pessoa pensa que as coisas mais importantes são só aqui nessa terra. A palavra de Deus nos diz que, coitado de nós, se nós considerarmos apenas as coisas deste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens, se nós acharmos que só as coisas deste mundo é que têm valor. Então o diabo está dando migalhas para as pessoas, e elas estão comendo e pensando que estão satisfeitos. Não queira migalhas, irmão. Cura, bênção financeira, compra casa, compra carro. Isso aí tudo é migalhinha. Porque o alimento forte é a salvação. Amém? Olha só, de repente você convida alguém para ir jantar ou almoçar na tua casa. E essa pessoa chega achando que vai ter assim nada chique, não precisa, mas pelo menos você vai receber bem a pessoa, uma comida boa na mesa. Aí a pessoa chega na tua casa e você diz assim, peraí que eu vou ver se sobrou um arroz de ontem na geladeira, daí eu frito um ovo bem rapidinho e te dou. Isso é receber bem uma visita? Não, né? Nada contra arroz e ovo, eu gosto muito. Mas se você convida alguém para ir na tua casa, você vai procurar fazer o melhor. Porque você convidou. Então nós, como cristãos, convidamos as pessoas para vir para a igreja. Quando as pessoas vêm, nós não podemos apenas dar um arroz arrequentado para eles. Nós temos que dar uma comida boa, que é a palavra verdadeira de Deus, que dá sustância para a pessoa. Ficou entendido isso, irmãos? Nada contra arroz e ovo, tá? Eu gosto muito do chamado zoião, é muito bom. Mas eu quis dizer, quando você vai convidar alguém, você tem que dar o melhor. E as igrejas hoje, na sua maioria, estão dando migalhas. Venha que Jesus vai te dar um casamento, venha que Jesus vai te dar dinheiro, venha que Jesus vai te dar uma casa, venha que... São migalhas, irmãos. É muito difícil hoje a gente assistir uma mensagem na televisão que o pastor diga assim, venha porque você é pecador e precisa de Jesus para ser salvo. É muito difícil. Mas é só assim, se você ofertar tanto no meu ministério, você vai receber tanto de Deus. É o que a gente vê hoje. São migalhas. E a pessoa vai na sua inocência, porque as pessoas muitas vezes são enganadas, vão na inocência achando que estão fazendo tudo correto, que estão agradando a Deus, e estão se satisfazendo com migalhas que caem debaixo da mesa. Ficou entendido isso? Amém? Quando você for falar de Jesus para alguém, você tem que dar aquela comida boa. Senão você não maneja bem a palavra da verdade, o diabo já cortou teu polegar. Por isso que eu me preocupo tanto, irmãos, para chegar aqui e poder falar uma coisa que te sustente. Porque se eu convido tanto vocês para vir no nosso culto de terça, culto de oração, culto de busca do Espírito Santo, eu não posso chegar aqui e dar qualquer comida para vocês, não. Antes de eu vir aqui, eu estudo muito, irmãos, e estudo muito. Não estou falando isso para me aparecer, não. É porque eu sinto a responsabilidade de alimentar você com uma comida boa para você não ir querer comer na casa do vizinho. Amém?
Olhe para o irmão aí e diga assim: irmão, tu tem sido bem alimentado? O diabo quer que você fique nas migalhas. E ainda sem o polegar. Com dificuldade para pegar e trazer na boca. Então veja só. Vou usar a palavra crente agora, nem vou usar a palavra cristão. Os crentes que andam cambaleando por aí, é porque o diabo já cortou o polegar do pé. Não tem mais equilíbrio. Então é aquele crente que um dia, como eu já falei, está na igreja, outro dia está no bar, está no baile, está, sei lá, em qualquer lugar que não agrada ao Senhor. Ou está dentro de casa mesmo, mas está só reclamando da vida. Então o crente que tem o seu polegar cortado, que já foi amputado o dedo dele do pé, ele não consegue andar com constância. O que é essa constância? É firmeza diante de Deus. Estou com dificuldade hoje, mas amanhã vai ser melhor em nome de Jesus. Estou enfrentando o problema, mas isso faz parte da vida. Jesus vai me dar vitória. Mas aquele que já cortou, que o diabo já cortou os 2 polegares dos pés, ele vive dizendo assim: mas por quê? Eu sirvo a Deus, eu vou nos cultos, eu vou na igreja, e quanto mais eu vou, parece que pior fica a minha situação. Claro que vai ficar pior, você está comendo as migalhas do inimigo. Não é verdade? Que horas são? Ih, já falei demais. Então veja só, irmãos. O apóstolo Paulo, ele falou o seguinte, que nossos pés, lá em Efésios 6,15, Paulo diz assim, que nós temos que calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Teus pés estão calçados no evangelho, quer dizer, você está firme naquilo que você crê, naquilo que você ensina para os outros, você está firme, ou você anda cambaleando. Um dia você crê em Deus, outro dia você duvida de Deus. Um dia você tem tempo para Deus, outro dia você não tem tempo para Deus. Eu falei aqui das 3 etapas do ministério de Satanás, que é matar, roubar e destruir. Se você não tem tempo para Deus, Satanás tem tempo para você. Se você não tem tempo para Deus, o teu tempo vai ser dado para quem? Para uma prostituta? Para um traficante? Para quem? Você tem que ter tempo para Deus. E quando as pessoas lá do mundo olharem para as nossas pisadas, irmãos, ou seja, para as marcas que nós deixarmos no nosso caminho de vida, não estou falando de pegada física agora, mas aquelas pegadas que você deixa ao longo da tua vida, as pessoas estão observando, elas estão vendo se você dá bom exemplo, se você vive o que você fala para eles. Então, quando olharem para as tuas pisadas, elas têm que ver beleza de Jesus nessas marcas que você deixa na tua vida. Entendido isso, irmãos? Amém? Então veja só, resumindo a nossa mensagem aqui. Gálatas capítulo 6 nos fala a respeito da lei da semeadura. Que tudo que nós fizermos, nós vamos receber também. Foi o que aconteceu aqui com este homem chamado Adoni-Bezeque. Ele mesmo falando, 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram a Jerusalém e morreu ali. Quando os israelitas prenderam ele, fizeram com ele o que ele tinha feito com os outros 70. Aquilo que você viver, aquilo que você plantar, você vai colher. Jesus falou, uma árvore boa não pode dar frutos maus.
Uma árvore, uma figueira pode dar figos. Se ela der espinhos, não serve para nada. Para que você tem servido? O que é que as pessoas enxergam quando olham para as tuas pegadas? Será que o teu andar tem sido cambaleante porque Satanás já cortou teus polegares? As tuas mãos não têm mais firmeza porque Satanás já cortou os teus polegares? Tudo aquilo que você faz dá errado? Porque você não aprendeu a confiar no Senhor e está comendo migalha do diabo ainda? Pastora, mas se eu estou assim, então o diabo já cortou meus polegares, o que é que eu faço? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus pode mudar tudo isso. Jesus pode reconstruir um polegar? Claro que pode. Ele pode até o físico. Ele faz milagres. Imagine o espiritual. Ele pode. Mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que se esforçar. Você tem que orar. Você tem que buscar. Você não pode ser religioso. Você tem que ser cristão. De verdade. Amém, irmãos?